A proposta de reforma administrativa, a PEC 32 de 2020, está sendo analisada por uma comissão especial e o relator da proposta é o deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, e a gente conversa com ele agora. Deputado, seja bem-vindo. Prazer estar aqui. Deputado, algumas críticas já são feitas aí com relação à proposta de reforma administrativa. A gente tem a oposição querendo retirar alguns pontos da proposta, entre eles a questão da cooperação de empresas para a execução de serviços públicos. Como é que o senhor está lidando com essas críticas, com essas questões? Há perspectivas de mudanças no texto para atender a essas demandas? Olha, obviamente que qualquer texto que está submetido a uma comissão especial, ele pode ter modificações. O normal é que tenham modificações. A normal é que ele saia exatamente como ele entrou. Agora, é importante que haja, da parte da oposição a que você se refere, uma condição mais propositiva. As pessoas apenas criticam o texto e não trazem nenhum elemento para contribuir com a reforma administrativa. O fato concreto e objetivo é que o usuário dos serviços públicos brasileiros, a sociedade brasileira como um todo, ela entende, ela percebe os serviços públicos no Brasil como ineficientes, lentos, abaixo da qualidade desejada. É por conta desse sentimento da população que nós estamos fazendo uma reforma administrativa para tornar o Estado mais célere, mais eficiente, mais prestativo no sentido de atender aos anseios das pessoas. Então, uma das formas que existe é justamente essa condição de cooperação entre o Estado e empresas para que se preste um serviço público de melhor qualidade, como vários outros pontos. Mas nós, atualmente, temos um serviço público que, de fato, não atende às expectativas do povo brasileiro, por vários motivos. Um deles é de que tanto o bom funcionário, aquele que se dedica, que trabalha, que se esforça, como o outro, que não é um bom funcionário, que falta ao emprego, que não procura atender com o desvelo necessário, ambos têm uma condição de promoção exatamente igual. Você imagine João e José, um é muito bom, o outro é muito ruim. Depois de um determinado período, ambos serão promovidos da maneira idêntica, porque persiste no Estado brasileiro essa condição de promoção por tempo de serviço. Eu lhe pergunto, será que existe algo mais desmotivador para aquele que trabalha, que se esforça, do que ter uma condição de progressão de carreira exatamente igual àquele que não faz da mesma forma? Então, essa é uma das questões, dentre muitas outras, mas precisamos, de fato, modernizar o Estado brasileiro e a reforma é o instrumento que nós temos para fazer essa mudança. Deputado, esse é um ponto importante. O senhor pretende pedir a realização de audiência pública ou promover debates sobre essa questão, que são exatamente as cláusulas de desempenho para os servidores públicos, né? Olha, existe uma série de audiências públicas que foram aprovadas no plenário da comissão, estão sendo realizadas. Tivemos audiência pública na semana retrasada, tivemos na semana passada, teremos hoje, teremos amanhã. Então, todos os temas da reforma, obviamente, serão debatidos com toda a amplitude no âmbito da própria comissão. É por isso que a comissão existe e está realizando todas essas audiências públicas. Deputado, o senhor como relator, o que o senhor considera como o coração da reforma administrativa, aquilo que deve ser mantido, que não pode realmente ser modificado? Qual é a sua avaliação? Olha, a reforma administrativa, ela basicamente estabelece que apenas aqueles servidores que são consideradas carreiras exclusivas ou típicas de Estado terão estabilidade. Os demais não terão. É a primeira questão. A segunda questão é acabar com todos os penduricalhos que existem hoje, que só existem no serviço público. Verdade que a maioria desses penduricalhos já não existe mais no serviço público federal, mas ainda persistem em estados e municípios, tipo aumentos retroativos, licença-prêmio, uma série de coisas que só existe no serviço público
e que precisam ser extintos, como já foram muitos deles extintos do governo federal. E estabelecer também que uma lei complementar vai criar uma avaliação de desempenho do funcionário público, porque não é razoável que todos os funcionários da iniciativa privada sejam permanentemente avaliados e no serviço público não. Então, você veja, a gente tem no Brasil, às vezes, numa mesma escola, uma sala que a professora consegue, com grande esforço, fazer com que o IRDEB, que o índice que avalia a condição educacional das crianças, aumente, e na mesma escola, na sala do lado, tem uma outra que não consegue. Isso é um tipo de avaliação. Isso precisa ser considerado. Os professores das escolas particulares, são permanentemente avaliados. Na escola pública, isso é quase que jogar pedra na cruz, você falar em avaliar um professor. Está errado. É preciso que todos aqueles que servem, que trabalham, sejam avaliados, seja no serviço público, seja na iniciativa privada. Atualmente, essa avaliação existe na iniciativa privada permanentemente, cotidianamente, mas não existe no serviço público. Deputado, com relação à estabilidade, né, que o senhor colocou aí, que a previsão é para que só haja estabilidade para carreiras de Estado. Esse é outro ponto também que provoca muita discussão, porque a proposta não define ou não vai definir as carreiras de Estado, né? Isso vai ficar o quê? Para uma lei complementar ou para uma regulamentação posterior? Olha, é muito difícil me antecipar e dizer como será o texto final. O relator tem que buscar a linha média do pensamento dos seus pares, porque senão não consegue aprovar a lei. Não adianta eu botar lá aquilo que está na minha cabeça apenas. É preciso que haja viabilidade para que haja aprovação, que a gente possa avançar e evoluir. Então, o que eu quero dizer é que nós não temos ainda uma posição a respeito dessa possibilidade. Eu apenas entendo que essa terminologia, carreiras típicas de Estado, poderia ser melhor colocada se estabelecêssemos como carreiras exclusivas de Estado. Na minha opinião, apenas aquelas carreiras que só existem no Estado é que devem ter a estabilidade. Por exemplo, você conhece algum policial que não seja funcionário público, que seja particular? Não, porque a polícia é uma atribuição exclusiva do Estado. Você conhece algum diplomata que não seja funcionário público? Claro que não, porque só o Estado tem a sua diplomacia, os seus diplomatas representados no Brasil pelo Itamaraty. Então, eu penso que essa terminologia pode ser alterada de carreiras típicas para carreiras exclusivas de Estado. Eu penso que, inclusive, se falar, porque não há uma definição, mas quando você fala em carreiras exclusivas, já tem uma definição, que é diferente de típica, que pode dizer, por exemplo, olha, é típico da Jaciene usar uma camisa amarela, mas pode ser típico do Jaciene e típico também do deputado Arthur Maia usar camisa amarela. Agora, quando você diz que é exclusivo da Jaciene usar camisa amarela, só ela pode usar camisa amarela. O deputado Arthur Maia não pode, porque é exclusivo da Jaciene. Então, quando você fala carreiras exclusivas de Estado, você está caracterizando com mais clareza aquilo que, de fato, nós pretendemos preservar com a estabilidade. São aqueles trabalhadores cujas carreiras existem apenas no âmbito do Estado. É uma possibilidade. Mas, como eu estou dizendo, esse debate é um debate muito complexo, que não dá para a gente ter já agora, no início do debate, um juízo de valor. Deputado, a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta, né, trazendo as informações sobre a reforma administrativa, um pouquinho aí dessa proposta, a PEC, a proposta de emenda à Constituição 32 de 2020. Expectativa para a votação do relatório ainda no mês de agosto, deputado? Você acredita que é possível? Sim, eu acredito que no mês de agosto nós teremos toda a condição de votar no âmbito da comissão esse relatório. Tá certo. Deputado, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada. É sempre uma alegria participar do Palavra Aberta. Muito obrigado a vocês também. Nós conversamos com o deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia. A gente fica por aqui e até a próxima.